Então, pessoal, a primeira prova que a gente vai resolver neste canal é uma prova para eletricista. Na verdade, o nome do cargo é auxiliar de manutenção eletricista. É um cargo para o Senac Pernambuco. Quem fez essa prova foi o Instituto Quadrix. Ok? As questões são simples. A primeira prova a gente vai realizar para fundamentar o nosso conhecimento, para recordar os conhecimentos de elétrica que a gente, porventura, tenha esquecido. E é necessário a gente fazer essa prova com conhecimentos básicos justamente para isso. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a primeira prova são conhecimentos básicos. É uma prova fácil, essa prova do Senac. Então, pessoal, a primeira questão é a questão de número 26. Essa prova ela tem 15 questões. Tá? E a primeira delas diz o seguinte. O aparelho que mede tensão elétrica se chama, ele quer saber qual é o nome do equipamento que mede tensão elétrica. Okay? Só para recordar, tensão é sinônimo de voltagem e de diferença de potencial, ou DDP. Diferença de potencial é um termo usado no ensino médio, tá, gente? E voltagem é um termo não muito comum para a gente, soa até estranho quando a gente ouve alguém falando voltagem, não é mesmo? É o que a gente utiliza. Mas eu coloquei essa palavra de voltagem justamente para a gente lembrar aqui do equipamento que mede tensão elétrica. Letra C é o voltímetro, tá bom, gente? Letra C. Questão de número 27. A tensão que utilizamos na rede de distribuição das concessionárias é identificada como? Novamente, a tensão da rede de distribuição é identificada como? Nós temos duas formas de tensão, gente. Só recordando mais um conceito da elétrica, que é a tensão alternada. É a tensão da rede, tá bom? Você já sabe qual é a resposta, né? E temos outra forma de tensão, que é a tensão contínua. A tensão contínua é a tensão de pilhas e baterias, né? Pilhas e baterias. Logo, é a letra A. Questão 28. Se tivermos uma lâmpada de 100 volts que consome 1 ampere para que possa iluminar o ambiente onde está instalada, a potência dissipada será D. Nessa questão, está perguntando da gente qual é a potência que a lâmpada vai dissipar quando ela é ligada em 100 volts e quando ela consome 1 ampere. Temos que lembrar da equação, gente. Potência é igual a tensão vezes corrente. Escreve, por favor, a equação. Se você não lembra dos conceitos de eletricidade básica, vai escrevendo para você memorizar. A gente vai usar essa equação a vida toda. São 100 volts, né? A tensão é 100. E a corrente é 1 ampere. 100 vezes 1, né? Não tem nem o que fazer a conta. São 100 watts, não é mesmo? Então, letra B. Questão 29. Quando temos uma corrente elétrica circulando por um fio condutor para acender uma lâmpada incandescente de 60 watts, a intensidade da corrente que circula no fio condutor é identificada pela seguinte unidade. O que interessa para a gente é isso aqui, ó. Essa questão ele faz uma introdução no começo, mas no final o que interessa é o quê? A intensidade da corrente, no caso elétrica, que circula no fio condutor é identificada pela seguinte unidade. Quer saber qual é a unidade de corrente elétrica? Letra I, na verdade, não é a unidade, tá, gente? É a grandeza. É a grandeza corrente elétrica, tá? E a letra A, de ampere, isso aqui é a unidade. É a unidade de medida da corrente elétrica. Unidade a gente coloca em parênteses. Post-it. Nesse caso, letra D, ampere. Tá bom? Questão 30. A identificação da entrada e da saída de um transformador se chama, respectivamente, D. Letra A. Ele quer saber nessa questão a denominação da entrada de um transformador e da saída, o nome que a gente costuma dar. Letra A, circuito 1 e circuito 2, não. B, entrada e saída, também não.
Letra C, circuito maior e circuito menor também não tem sentido. Letra D, energia maior e energia menor também não. Letra E, finalmente, primário e secundário, que é um termo bem conhecido. Então, é letra E, primário e secundário. A entrada de energia sempre é no primário e a saída de energia sempre é no secundário, independente do transformador ser um transformador abaixador de tensão ou elevador de tensão, ok? Sempre onde você aplica a tensão é o primário e sempre onde você extrai é o secundário, ok? Questão 31. Uma tomada de 110 volts instalada na sala de uma residência, utilizada para alimentar a televisão que funciona no local, deve ter 2 fios ligados a ela, identificados como: qualquer equipamento para funcionar tem que ter pelo menos 2 fios ligados. Ok? Recorde que a gente sabe que, na verdade, os equipamentos devem funcionar com 3 condutores. O condutor de fase, o condutor de neutro e o condutor de proteção terra. No entanto, para o funcionamento, só é necessário 2 condutores, a fase e o neutro, nesse caso, que a tensão é 110 volts. Então não tem errado, né? É letra E, condutor fase e neutro para a gente ligar essa TV. O condutor de proteção ele não é necessário ao funcionamento do equipamento de televisão. Ele é necessário apenas à proteção dele. Vamos lá, pessoal. Questão 32. A unidade ohm é utilizada para identificar o valor de um componente elétrico chamado de... Lembra que ohm também representado pela letra grega ômega. É a unidade de uma grandeza chamada resistência. Logo, o componente elétrico pode ser uma resistência elétrica, um resistor, também um componente utilizado em circuitos eletroeletrônicos. Logo, letra A. Questão 33. O centro de distribuição de energia em uma residência é chamado de... Centro de distribuição de energia em uma residência. Letra A. O centro de força? Não, né, gente? Letra B. Caixa de distribuição? Pode ser. Letra C. Centro de energia? Bom, residência não tem centro de energia. Letra D. Derivação de energia? Também não se aplica, né? Letra E. Concentração de energia? Não. Então, nesse caso, não tem jeito. É caixa de distribuição ou quadro de distribuição ou quadro elétrico, né, pessoal? Ok? Então, letra B. Esse é o centro de distribuição de energia em uma residência. Questão 34. Para que uma lâmpada fluorescente com eletrodos em suas extremidades se acenda, é necessário que sofra uma sobretensão para início da descarga. Ela tem que passar por uma sobretensão para produzir uma descarga interna. E limitação da corrente que circulará por dentro do bulbo. Para que isso seja possível, devem ser utilizados na instalação de uma lâmpada fluorescente, letra A, um condensador, B, 2 carregadores, C, um reator. Está aqui, né, pessoal? Lâmpadas fluorescentes são empregadas com reatores. Pode ser eletromagnético, os mais antigos, ou reatores eletrônicos, os mais modernos. Na verdade, pessoal, a iluminação fluorescente está sendo cada vez menos utilizada, né? Devido à chegada da iluminação a LED, que é mais barato. Mas está aí a questão, está aí a resposta. Letra C, reator. Questão 35. Uma das principais funções de um fusível em uma instalação elétrica é: sempre que você ouvir a palavra fusível, lembra da palavra curto
curto-circuito. Lembra da palavra curto-circuito. Onde tiver a palavra curto-circuito associada à palavra fusível, essa é a resposta. Letra A. Não deixar passar corrente elétrica. Não, essa não é a função do fusível. Tem que passar corrente elétrica. Lembrando que o fusível é um componente ligado em série com qualquer circuito. Letra B. Diminuir a tensão de entrada. Também não, não é função dele. Letra C. Diminuir a potência da instalação. Também não. Letra D. Proteger contra curto-circuito é a resposta. Ou proteger contra corrente de curto-circuito, tá bom? Letra E. Deixar o circuito sempre aberto. Não tem o menor sentido. O circuito ficar sempre aberto, o equipamento eletrônico não liga, o equipamento elétrico não liga a instalação, enfim. Letra D. Proteger contra curto-circuito. Questão 36. Em uma instalação elétrica, o fio condutor que sai do interruptor e vai até a lâmpada recebe o nome de... Ok, nós temos um condutor, que é a fase, ela sai e entra em um interruptor. Após sair do interruptor, esse condutor que é conectado em uma lâmpada recebe o nome de retorno. Se você perceber, o condutor fase e o retorno, na verdade, são o mesmo condutor. No entanto, após passar pelo interruptor, ele recebe o nome de retorno. Do outro lado, basta conectar em um condutor neutro e a lâmpada é ligada. Então, letra D. O retorno é o nome do condutor que sai do interruptor e vai para a lâmpada. Partícula, letra A. B, respaldo. C, imobilizado. E letra E, invertido, não fazem o menor sentido. Então só sobra a letra D, retorno. Questão 37. O movimento ordenado de elétrons em um fio condutor é chamado de... Movimento ordenado de elétrons nada mais é que o conceito de corrente elétrica. Isso aqui é um conceito, gente. Conceito de corrente. Definição. Ok, conceito de corrente elétrica, letra B. 38. Uma instalação elétrica residencial de 110 volts que contém uma lâmpada incandescente com potência de 60 watts, com 2 fios condutores de cobre flexível, pode utilizar esses condutores com bitolas de... Ele fala o seguinte, tem uma lâmpada cuja potência da lâmpada é 60 watts, ele quer saber, e atenção que ela está ligada a 110 volts, qual é o condutor que eu posso ligar. Lembrando que tu está numa residência e esse circuito é de iluminação, é uma lâmpada incandescente. Essas duas informações são importantes. Mas o primeiro passo a se descobrir, para se definir um condutor, é necessário saber qual é a corrente que vai ser percorrida esse condutor. Para calcular a corrente, é a relação potência sobre tensão. A potência da lâmpada é 60, a tensão da lâmpada é 110 volts. Essa divisão aqui, o resultado dá, fiz a continha, 0,54. Uma corrente bem pequena, né, gente? 0,54 amperes. Deve recordar que, conforme a NBR 5410, a nossa norma brasileira registrada de instalações elétricas de baixa tensão, ela diz o seguinte, que o menor condutor em uma instalação elétrica residencial será o de 1,5 mm. Circuitos de iluminação podem utilizar o condutor de 1,5 mm. Só recordando que de tomada, o condutor de menor seção será o de 2,5, tá? Mas para iluminação é permitida a utilização de condutor de 1,5 mm quadrado para iluminação. Então, a menor seção é 1,5, então essa letra E a gente já corta, né? Por questões econômicas, evidentemente que a gente ia utilizar, nesse caso, utilizaria o condutor de 1,5 mm. Questão 39. Basicamente, o motor elétrico trifásico é constituído por partes físicas distintas.
Uma fixa, que fica na parte externa, e a outra giratória, que fica na parte interna. Elas recebem, respectivamente, os nomes de uma parte fixa. O motor tem duas partes. Uma parte fixa, que a gente chama aqui de que fica na parte externa, na verdade na carcaça, né? A outra, uma parte giratória, que fica na parte interna. Parte fixa é a mesma coisa que parte estática, parada. Então a gente tem essa opção aqui, o estator. Parte giratória é a parte rotórica, é a parte que tem rotação no motor, então é o rotor, não tem errado. Letra E. Tanto motores elétricos quanto geradores têm essas duas componentes principais, o estator e o rotor. Questão 40. A frequência utilizada na rede elétrica existente em todo o Brasil é de frequência no Brasil. Não tem nem o que pensar, gente. Só existe uma frequência na rede elétrica, que é 60 Hz. Okay? Vale um parêntese aqui. Ó. Frequência só tem uma. Outros países utilizam 50 Hz. No caso do brasileiro é 60. Mas baixa tensão, temos pelo menos dois tipos. A tensão de distribuição em 220 volts trifásico, quando a rede de baixa tensão é 220 volts trifásico, e tensão de distribuição de 380 volts trifásicos. Ok? No caso, se a tua rede é trifásica em 220 volts, a tensão monofásica nessa rede será 127 volts. Ok? Tá. E a tensão monofásica numa rede de 380 volts é 220 volts. Essa é a tensão monofásica quando a tua rede é de 380 volts. Ou seja, aqui é fase neutra, tá, gente? Esse monofásico é fase neutra. Esse 220. É isso aí, gente. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira prova. A prova foi resolvida, na verdade foi resolvida somente as questões específicas da prova. Foram 15 questões, né? Todas questões básicas para você recordar o conceito, fundamentar o conhecimento básico de elétrica, e vai servir de quê? Vai servir de base para a gente fazer as provas mais complexas. À medida que a gente for publicando os nossos vídeos, a gente vai aumentando a dificuldade das provas de eletricista. Beleza? Então, pessoal, compartilhe esse vídeo. Eu peço que, por favor, divulguem esse canal. Esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo e a gente pretende fazer um trabalho contínuo. O objetivo é compartilhar o conhecimento. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito assim, a colaboração de cada um de vocês. Quem puder, né, dá o clique aí. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço. Tchau, tchau.